Fala galera do canal Cecília Sangue Azul, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ter acesso às nossas notificações e deixa o seu like, deixa o seu joinha porque nos ajuda pra caramba, mas deixa o seu joinha agora, porque senão você vai acabar esquecendo de se deixar para dar o like lá no final do vídeo. Deixa o seu like e também nos ajude a divulgar os nossos vídeos nas suas mídias sociais, para que nós possamos ganhar um pouquinho mais de voz nessa plataforma tão disputada que é a plataforma do YouTube, mas que tem espaço para todos nós, até para você, se você quiser criar um canal no YouTube, sinta-se à vontade, tem espaço para você também. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das curiosidades que envolvem o novo comandante técnico da equipe azul estrelada, Enderson Alves Moreira, mais conhecido como Enderson Moreira, aquele mesmo que veio lá do Ceará, deixou o Ceará a ver navios, a torcida do Ceará tá pistola lá no Twitter porque o Enderson Moreira os abandonou e veio para o Cruzeirão Cabuloso. Esperto que é, por mais que o Ceará... Teve um rapaz que fez uma pergunta muito interessante lá: como que um treinador vai deixar uma equipe de Série A para assumir uma equipe de Série B? Qual é a coerência que existe nisso? Poxa, é o Cruzeiro, é só porque é o Cruzeiro, cara. Infelizmente para vocês, o Cruzeiro na segunda divisão traz muito mais retorno do que você, Ceará, na primeira divisão, com todo o respeito que tenho ao Ceará. Mas eu sou Cruzeirão Cabuloso e o Enderson Moreira tá mais que certo, ele quer crescer na carreira. E nenhum clube melhor do que o Cruzeirão Cabuloso, na situação que está, para proporcionar a ele essa oportunidade grandiosa de se consolidar de vez no certame nacional, que nós sabemos que é muito difícil. A primeira curiosidade que envolve o treinador Enderson Moreira, ela vem lá da década de 90, no ano de 2006, quando o América se sagra campeão da Copinha em cima justamente do Cruzeirão Cabuloso. Naquela oportunidade, o treinador era Ricardo Drubski, que hoje é o diretor de futebol do Cruzeirão Cabuloso, e o Enderson Moreira era o preparador físico daquela equipe do América que se sagrou campeã em cima do Cruzeiro. E no ano de 2006, o Cruzeiro traz o Enderson Moreira para trabalhar nas suas categorias de base. E o que acontece? O Cruzeiro no ano de 2007 se sagra campeão da Copinha com o Enderson Moreira dessa feita já como treinador. Neste mesmo ano, na verdade no final de 2007, o Enderson Moreira vai trabalhar na equipe do Ipatinga ainda, na verdade, no final de 2007, né? Porque ele assumiu lá em 2008, mas ainda nas categorias de base da equipe do Ipatinga. Depois ele volta para a equipe do América Mineiro. Logo na sequência ele é contratado pela equipe do Internacional. Só que lá no Internacional ele trabalha na equipe B do ano de 2009 ao ano de 2011, quando é transferido para trabalhar na equipe profissional do Fluminense, onde não obteve tanto êxito. Aí a primeira curiosidade interessante que envolve o treinador Enderson Moreira. No ano de 2011, final de 2011, meados de 2011, melhor dizendo, ele é transferido para a equipe do Goiás e lá ele fica até o ano de 2013, onde se sagra bicampeão goiano e o seu primeiro título a nível nacional, se sagrando no ano de 2012, campeão da segunda divisão pela equipe do Goiás. Em 2014 ele é contratado pelo Grêmio, não deu muito certo lá no Grêmio. 2014, 2015, uma passagem pelo Santos, em 2015 também pelo Atlético Paranaense e volta ao Fluminense. 2016 ele volta para a equipe do Goiás. 2016 até 2018, Enderson Moreira reassume a equipe profissional do América. Reassume o América, mas assumindo dessa feita a equipe profissional. E a primeira curiosidade interessantíssima, quer dizer, a segunda curiosidade interessantíssima que envolve o treinador Enderson Moreira, já trabalhando mais uma vez com Ricardo Drubski. Eu acredito demais nessa parceria, eu creio que vai dar tudo muito certo entre Ricardo Drubski e o comandante técnico da equipe estrelada Enderson Moreira, porque no ano de 2017, Enderson Moreira se sagra campeão, com sobras até. Não foram tantas sobras assim não, mas eu posso dizer que foi com sobras sim, porque na penúltima rodada o América praticamente já era campeão da segunda divisão, batendo o Internacional, deixando o Internacional como vice-campeão daquele ano. E no ano de 2018,
Anderson Moreira recebe uma proposta, ele vinha fazendo um trabalho até razoável na primeira divisão pela equipe do América, recebe uma proposta da equipe do Bahia, uma proposta que eu posso dizer que é irrecusável, devido à grandeza, comparada à grandeza do América com a grandeza do Bahia. Anderson Moreira aceita, tentando se firmar de vez no cenário nacional, quando houve a parada para a Copa do Mundo. Aí, a curiosidade que mais me chama a atenção: quem assume o lugar do Anderson Moreira no América? Adilson Batista. E o que aconteceu? Infelizmente, o América caiu para a segunda divisão. Mas o Anderson Moreira não deu muito certo lá na equipe do Bahia. E mais uma vez ele volta para as beiradas do Nordeste ali, né? Dessa feita para assumir a equipe do Ceará. Mas antes do final do Campeonato Brasileiro de 2019, do ano passado, o Anderson Moreira ele foi demitido pela direção da equipe cearense. E ninguém, na verdade, conseguiu entender muito bem qual foi o motivo, a razão, a circunstância que levou a direção do Ceará a demitir o treinador Anderson Moreira. Foi substituído, depois ele volta no início de 2020, nesse mesmo ano em que nós estamos, ele volta para a equipe do Ceará. Mais uma vez, ninguém entende o porquê da troca no final do ano passado. Anderson Moreira vinha fazendo um trabalho bacana na equipe do Ceará. Ele estava com 10 partidas, 6 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota no ano de 2020 pela equipe do Ceará. Aí, o Adilson Batista caiu aqui no Cruzeirão Cabuloso. Logo na sequência, no mesmo dia da demissão do Adilson Batista, todo mundo pensando que o Cruzeiro contrataria o Guto Ferreira, mas não, o Cruzeiro formalizou uma proposta junto com o Ricardo Drubsky, que é uma parceria com o Anderson Moreira. A proposta chegou lá e durante a noite em que essa proposta chega, Anderson Moreira comunica ao presidente da equipe do Ceará, que ficou bravo demais, ficou muito nervoso, acabou liberando o Anderson Moreira, que a propósito tinha uma multa rescisória muito aquém daquilo que um treinador que tem uma projeção futura como o Anderson Moreira tem. Ela até de certa forma desvalorizada, R$260 mil, que será arcada pelo Pedrinho dos Supermercados BH. Aliás, antes de virmos às mídias sociais para falar mal do Pedrinho, vamos analisar a situação, vamos olhar para dentro de nós e vamos pensar, será que eu fazia aquilo que o Pedrinho faz pelo Cruzeiro? Porque Pedrinho, além de pagar a multa rescisória de Anderson Moreira, ele vai arcar com o salário integral do treinador, cerca de R$200 mil, juntamente com toda a sua comissão técnica. Anderson Moreira deixa a equipe do Ceará, ele está vindo de carro aqui para Belo Horizonte, devido a essa situação de calamidade pública que nós estamos vivendo, com essa pandemia do coronavírus, que aliás, que Deus nos proteja a todos. Ele está vindo de carro para poder chegar, sentar com o núcleo gestor do Cruzeirão Cabuloso e começarem a trabalhar internamente em busca de reforços, novo padrão tático e técnico do time, que aliás não será novo, né? Vai ser uma coisa ao modo dele, ao jeito dele. Por quê? Ele está vindo pela sua, falando aqui sobre curiosidades, ele está vindo tomar o lugar do Adilson Batista. Ele está vindo substituir o Adilson Batista, que havia o substituído lá atrás na equipe do América, quando o América caiu para a segunda divisão. Porém, ele não vai pegar nenhum trabalho formado por Adilson Batista, porque infelizmente o Adilson Batista não conseguiu dar liga na equipe do Cruzeiro. Então Anderson Moreira vai começar da escala zero. Assim, eu acredito que ele terá muito mais sorte no seu trabalho, apesar de que será o maior desafio da carreira do Anderson Moreira. Por quê? Porque a equipe do Cruzeiro, ela não existe, ele precisa começar do zero para montar uma equipe competitiva diante de uma torcida que é chata pra caramba, uma torcida que é extremamente exigente e que não consegue compreender a realidade da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro está vivendo o pior momento da sua história, mas a torcida do Twitter, ela quer que o Cruzeiro estoure e que vença todo mundo, e não é assim que vai acontecer. Todo mundo, 90% pelo menos, aprovam a vinda do técnico Anderson Moreira, mas nós sabemos bem que isso é até ele ter 3 ou 4 tropeços no Campeonato Brasileiro para começarem a cornetar o seu trabalho, porque a torcida do Cruzeiro, a que fica lá no Twitter, ela é desse jeito, ela não raciocina muito bem. O que tem de técnico no Twitter para poder fazer o time do Cruzeiro jogar não é brincadeira, quando na verdade, quando precisamos ir ao estádio, nós vamos em número de 10, de 15 mil torcedores, mas lá no Twitter, quando sobe uma tag negativa, é cerca de 40, 50 mil cruzeirenses
tuitando tudo no mesmo momento, no mesmo período. Eu acho que seria mais prático, mais viável, mais benéfico ao clube se saíssemos de trás do teclado e fôssemos ao Mineirão para empurrar essa torcida cabulosa. E o Wenderson Moreira dando um chapéu na equipe do Ceará. Os torcedores cearenses estão pistola no Twitter, mas infelizmente o Cruzeiro é muito maior do que o Ceará. E boa sorte para o Wenderson Moreira, que consiga fazer com que essa parceria de sucesso junto ao diretor de futebol, o Ricardo Drubski, ela possa caminhar de vento em polpa e que o Cruzeiro possa alcançar os seus objetivos para o ano de 2020 e voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e que no ano do seu centenário tenhamos uma partida digna, tenhamos uma temporada digna de Cruzeirão cabuloso. Eu sei que títulos não virão, mas que nós pelo menos nos consolidemos mais uma vez, porque nós temos uma grandeza ímpar. A nossa grandeza ela não é comparada a nenhum clube do futebol brasileiro fora do eixo de Rio e São Paulo, porque nós estamos falando de Cruzeirão cabuloso. Wenderson Moreira, seja muito bem-vindo. Se o Cruzeiro sobe no ano de 2020 para o ano de 2021 a primeira divisão, o contrato de Wenderson Moreira, ele se renova automaticamente. Torçamos para que o Wenderson Moreira possa fazer um trabalho brilhante e o Cruzeirão cabuloso possa reerguer novamente. Valeu, rapaziada! Muito obrigado por nos assistir até aqui. Continue conosco, você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixa o seu like e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Valeu! Fui!